Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o primeiro desta sexta-feira, para a gente falar sobre o maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se você caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez, eu conto aí com a sua inscrição, se inscreva aqui no canal, vamos aí buscar os 110 mil inscritos aqui na plataforma e a sua ajuda é muito importante. E se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado, você sabe que o like também é importante demais para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Hoje vamos falar aí sobre os dois nomes que estão muito perto de fechar com o Vasco da Gama. Já estão até fechados, né? Faltam ali os últimos detalhes burocráticos. Latif Blessin, o ganês que joga no futebol dos Estados Unidos, e também Antônio Valência, o equatoriano, ex-Manchester United. Dois jogadores aí que vão pintar na coluna histórica e você vai saber depois da vinheta os detalhes. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o oferecimento da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. A OneFootball que está transmitindo o campeonato alemão, hein? Se você ainda não baixou a OneFootball, o link está na descrição, é completamente de graça e além das notícias do Vasco, notícias de futebol, você ainda pode assistir o campeonato alemão de graça e com imagens no seu celular. Então o linkzinho está aqui na descrição, completamente de graça. A OneFootball é uma parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso giro de notícias, falar aqui dos reforços, dos jogadores aí que estão negociando com o Vasco da Gama, e as notícias são boas, né? Atualizações aí de ontem à noite e de hoje de manhã também. Vamos começar falando sobre Antônio Valência. O portal Sport News Mundo apurou que o Antônio Valência está muito, mas muito perto mesmo de fechar a sua contratação com o Vasco da Gama. O Vasco já fez a proposta para o jogador e a proposta foi muito bem recebida pelo Antônio Valência. Tá faltando aí apenas alguns pequenos detalhes, como por exemplo a questão do tempo de contrato. Então a tendência é que aí nos próximos dias Antônio Valência e Vasco cheguem a um acordo definitivo para o jogador vestir a camisa Cruz Maltina, né? Essa questão do tempo de contrato aí não deve ser um problema. O empresário do jogador, Juan Pablo Pachón, afirmou que a negociação está bem pertinho de ser finalizada. Abre aspas aqui para Pachón. Está procedendo tudo muito bem. Todas as questões estão se resolvendo e estamos em negociações muito avançadas com o Vasco da Gama. Então algumas informações que a gente tem é de que o Valência já até aceitou a proposta do Vasco da Gama, falta apenas os detalhes burocráticos mesmo para o jogador poder assinar o contrato e vestir a camisa Cruz Maltina em 2020. Antônio Valência, que jogou muitos anos pelo Manchester United, jogou Copa do Mundo também, né, com a seleção do Equador. Ele estava no Equador, tá sem clube agora, mas estava no Equador jogando pela LDU. Rompeu o contrato lá no início de julho. Ele tinha um contrato lá de cerca de 100 mil dólares por mês, o que dá hoje, na cotação, dá mais de 500 mil reais. Não deve receber isso no Vasco da Gama não, né? Deve aí dar uma baixadinha no seu salário para se adaptar ao teto salarial do Vasco da Gama. Então, Valência, 35 anos, cada vez mais próximo aí de fechar com o gigante da colina. Finalmente essa novela Valência chegando ao fim e com um final feliz, vai ajudar muito, vai ser muito útil aí para o Vasco. E agora vamos atualizar a situação aqui do outro jogador, né? Um jogador mais diferente, uma contratação assim mais ousada, né? Uma contratação de Football Manager FM, né? Que todo mundo jogava aí na infância. O Latif Blessin, o ganês de 23 anos, que joga como lateral direito, joga como meia direita, joga também como ponta direita, faz aí todas as funções pela lateral direita, né? O Latif é jogador do Los Angeles, lá dos Estados Unidos, e ontem surgiu essa notícia aí da negociação do Vasco com o Latif. Eu até fiz um vídeo aqui, né, dizendo que entre Vasco e Latif já está tudo certo, e está tudo certo mesmo entre Vasco e Latif. O jogador já aceitou a proposta do Vasco. Falta apenas a liberação do Los Angeles, que está dando uma dificultada na liberação do Latif, mas o Alexandre Campelo, por exemplo, deu uma entrevista ontem dizendo que está confiante num desfecho positivo nessa situação do Latif. Abre aspas aqui para o Campelo.
O Latifi é um jogador que estamos monitorando e identificamos que existe a possibilidade de vir para o Vasco. Temos conversado com ele. Ele tem alguns problemas para continuar lá nos Estados Unidos. Estamos conversando com o jogador e com o clube. O Latifi está muito interessado, quer vir para o Vasco. Falta só o Los Angeles aceitar. Tem uma boa possibilidade, uma boa chance. O Los Angeles gostaria de permanecer com ele, mas o jogador quer vir para o Vasco, quer sair e jogar no Vasco. Então, como eu disse no vídeo de ontem, entre Vasco e Latifi tudo certo, falta apenas a liberação do Los Angeles, que o Vasco em si está confiante que deve acontecer. O Latifi, inclusive, já está aí encantado com a torcida do Vasco, né, nas redes sociais. Ontem, ele que posta pouco no Twitter, o Twitter dele tem poucas postagens, mas ontem ele resolveu ir lá no Twitter interagir um pouquinho, postou alguns emojis, começou a seguir algumas páginas do Vasco, né, se inteirando ali com a torcida vascaína, curtiu até aqueles áudios de zoeira, vídeo do Latifi dançando, enfim, comparações dele com o Kaique, já tá ali encantado com a torcida do Vasco. O Latifi já tá ali entrando no clima. A torcida do Vasco também, como sempre, invadiu aí o Instagram e as redes sociais do Latifi, né? Os posts do Latifi tinham cerca aí de 300 comentários por postagens anteriormente, e após surgir aí a notícia de que está quase acertando com o Vasco, aconteceu a famosa invasão no Instagram dele, e agora já somam aí cerca de 12 mil comentários por publicação. Então a torcida do Vasco é realmente uma máquina de engajamento, né? E o Latifi tá ali, meu Deus, o que tá acontecendo aqui comigo? Sentindo aí o carinho do torcedor do Vasco e doido para logo pegar o avião para o Rio de Janeiro e assinar aqui com o Vasco da Gama, ser apresentado. O Latifi está encantado com os Cruz Maltinos. Outro ponto importante também nessa situação do Latifi, que ele também inclusive curtiu lá nas redes sociais, é que o Latifi é um cara muito engajado na questão da luta contra o racismo, né? E o Vasco, todo mundo sabe, tem essa história de luta contra o racismo, o primeiro clube a aceitar negros no futebol brasileiro. Então o Latifi, quando soube disso aí, também pesou ainda mais para vir o desejo, né, de jogar no Vasco da Gama. Então é mais uma negociação que a gente acha aí que vai ter um final feliz. É aquele famoso tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Latifi e Valência, os dois estão muito quentes, né? A gente pode ter novidades aí importantes nos próximos dias. É o famoso só falta assinar mesmo, já tá tudo certo praticamente, só falta assinar. A gente que, como tem uma prudência, a gente só comemora mesmo a contratação depois que o contrato tá assinado, que o cara vestiu a camisa, mas deve sim acontecer. Valência mais fácil porque tá sem clube, falta só decidir o tempo de contrato, e o Latifi falta a liberação do Los Angeles. Essa é a situação aí dos dois reforços que podem pintar em São Januário nos próximos dias. E eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto já para falar um pouco aí da partida contra o Atlético Mineiro, né? Algumas novidades, mudanças no time, enfim, voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, essa semana que foi aí sem futebol para o Vasco da Gama, mas no domingo volta ao normal, já temos jogo aí, teremos Vasco no final de semana. Então é isso. Conta aí com o seu like, conta com a sua inscrição aqui, é muito importante a sua participação, o seu comentário e que você divulgue aí o vídeo no WhatsApp para todos os seus amigos. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, isso é Vasco, até a próxima.